O meu tema é ectoplasma, a palavra vem do grego ectos, externo, e plasma, algo moldado ou formado. Antes de falar desse conceito, temos que falar da figura de Charles Robert Richard, pesquisador, professor da Sorbonne, presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas de Londres. Foi ele o primeiro a criar, a denominar esse conceito de ectoplasma, a partir das observações, das materializações realizadas por médiuns, né, e a manipulação dos espíritos dessa substância. Outros autores também, que só para citar, enfim, não dá para explicar cada um deles, o trabalho de cada um deles, mas só para a gente ter uma visão panorâmica. Temos o William Crookes, o Crawford e o Lombroso. Então, esses pesquisadores, eles fotografaram, fizeram os registros e estudaram esse ectoplasma a partir da observação do trabalho de médiums, né? Allan Kardec também, ele fala, mas ele utiliza as manifestações físicas no livro dos médiuns, no capítulo 5, e depois no capítulo 14 também. Um fato curioso, tem a figura do Arthur Conan Doyle, que todos nós conhecemos, que foi o que criou mais de 60 histórias do detetive Sherlock Holmes. Ele foi o primeiro a descrever o ectoplasma como algo vistoso, né, algo gelatinoso. E o Arthur também chama a atenção que ele diz que não existe matéria parecida com o que ele tinha visto na época. Nós temos também, nos livros de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, nos Missionários da Luz, capítulo 10, Materialização. Neste livro, André Luiz descreve o número de espíritos que são necessários para o trabalho da materialização, inclusive com a proteção do ambiente, para que nenhum outro espírito de baixa vibração interfira no trabalho, dentro do próprio local onde vai acontecer a materialização. André Luiz escreve de uma maneira espetacular a limpeza que ocorre no local, né, com pequenos aparelhos, com material luminoso, que é extraído de plantas e águas, e ele diz que isso é necessário até para uma questão de não sofrer prejuízos fatais, tanto para o material a ser trabalhado, que é o ectoplasma, tanto para o médio, né, e por causa de intromissões de certos elementos microbianos. Então, por isso, dessa necessidade da limpeza do local. O autor espiritual também chama a atenção da assistência dada ao médium, né, por parte dos espíritos. Que assistência seria essa? Seria uma limpeza do aparelho digestivo desse médium. Isso é uma informação muito importante para no decorrer da apresentação, eu vou poder falar um pouco mais dessa questão do aparelho digestivo e também do sistema nervoso. Nós temos, então, os domínios da mediunidade, informações preciosíssimas quanto à questão do ectoplasma, né? André Luiz, em primeiro momento, ele diz que o ectoplasma não só tem nos seres humanos, mas também nos demais reinos da natureza. Ele diz que não são todas as pessoas que conseguem contribuir com uma grande quantidade de ectoplasma. Ele fala também que é um material extremamente sensível, plástico, e é utilizado pelos espíritos. Essa utilização, muitas vezes, os espíritos eles conseguem fazer uma apresentação parcial ou total, utilizando ectoplasma deles mesmos. Temos também o livro Libertação, que consta, que fala da assistência de 2 espíritos que recebem o ectoplasma para revitalizar a sua saúde, que são os espíritos da Margarida e do Gaspar. Bom, existem algumas perguntas que precisam ser respondidas e a gente precisa delimitar melhor o nosso objeto de estudo aqui, até para esclarecer, para a gente poder entender o que é ectoplasma. A primeira pergunta que se faz necessária é a seguinte: o ectoplasma é uma matéria? Né?
Antes da gente responder essa questão, se ele é uma matéria ou não, precisamos entender os atributos da matéria. Primeiro, né, matéria é o que tem massa e energia. Está sujeito à gravidade, por isso tem peso. Ocupa um certo volume no espaço. E no final, e não tão importante também, ela consegue interagir com outras formas da matéria. Então, os conceitos bem básicos da matéria. Já nessa imagem aqui, a gente pode ver a questão da interferência da gravidade. Temos a imagem aqui do Divaldo Franco, a saída do ectoplasma da boca dele e recebendo os efeitos da gravidade, em 1977. Outro aspecto importante que fala essa questão da matéria se relacionar com outras formas da matéria é que quando ocorre a obstrução do ectoplasma, e eu vou falar mais adiante também com um pouco mais de detalhe, ocorre um inchaço do abdômen, né? Então, dois aspectos importantes que a gente consegue fazer relação com a matéria. Bom, ectoplasma é uma matéria, mas é uma matéria conhecida por nós. A ciência hoje não reconhece o ectoplasma, tá? A ciência nossa não reconhece. André Luiz, então, falou do ectoplasma em outros reinos, e o Tubino, que é o autor que eu utilizei para preparar a maior parte das informações dessa apresentação, o Tubino, ele cita um outro autor, que é o Hernani Guimarães de Andrade, no seu livro Espírito, Perispírito e Alma. Por que ele cita esse outro autor? Porque o Hernani, ele classifica esse ectoplasma de outros reinos como ectomineroplasma e o ectozooplásma. Bom, então sabemos que existem outros reinos. Um dos aspectos interessantes que temos que levar em consideração, se existem outros reinos, né, no mineral, no vegetal, né, nos outros animais, por que os espíritos utilizam o ectoplasma do ser humano? Tá? Duas coisas a gente pode responder com esse questionamento. O primeiro, né, provavelmente não seja tão abundante quanto do ser humano, e segundo, que talvez não seja tão complexo como o nosso. Porque senão eles abriam mão do encarnado e usar o ectoplasma da natureza. A gente não é precisado do encarnado para isso. E como é produzido esse ectoplasma no ser humano? Bom, se existe nos demais reinos, né, no vegetal e no animal, e nós ingerimos, né, esse alimento, podemos pensar também que da mesma forma que ocorre o metabolismo dos alimentos, está ocorrendo também o metabolismo do ectoplasma. Tá? Então, ele é de uma forma constante, inconsciente, desde o nascimento até o desencarne. Assim como nos alimentamos, tomamos água, respiramos, o ectoplasma também entra no nosso organismo. E da mesma forma que acontece a saída dos alimentos, ou através das fezes, da urina, né, o ectoplasma também ele é expelido de forma natural, através da transpiração, através da nossa respiração também. Então, nós vimos que tem nos outros reinos, vimos a forma que o ectoplasma entra no nosso corpo, e onde é observado o ectoplasma? Novamente, André Luiz já dá uma pista nos livros citados anteriormente. Ele é encontrado em várias partes do corpo, em nível celular, mas principalmente, segundo o Tubino, principalmente ele encontra no aparelho digestivo, e aí podemos fazer essa relação com a alimentação também, e no tórax. A André Luiz fala lá da preocupação toda do aparelho digestivo do médium. Uma pergunta também que a gente tem que responder: desencarnado produz ectoplasma? Ora, se produzisse, eles não iam utilizar o nosso ectoplasma, não seria necessário. Então, não, eles não produzem o ectoplasma. E algo interessante que temos que pensar é o seguinte: essa doação de ectoplasma, ou ela é de forma consciente ou de inconsciente, mas existe uma certa liberação por parte do indivíduo.
Por que nós temos que pensar dessa forma? Porque se não fosse assim, os espíritos iam usar o ectoplasma toda vez que tivesse vontade. Eu fiquei imaginando todos nós no meio de uma multidão e vendo materializações a todo momento. Então, existe uma certa regra, existe uma certa autorização por parte do médium, enfim, para a liberação desse ectoplasma. Nós estamos vendo também essa questão da gravidade, que eu tinha falado para vocês, aquela do Divaldo Franco, então, inicialmente estava subindo, né, o ectoplasma, mas... e esse aqui está descendo, tá? Está indo em direção ao chão. Características do ectoplasma: forma gelatinosa, forma de gaze, como a gente pode ver nessa imagem. Muitos falam de uma forma de uma fumaça, algo sólido. As pessoas que participaram de sessões de materializações falam que consegue tocar no ectoplasma, isso é bem palpável. Um dos cuidados que tem que ter no período de doação do ectoplasma, no caso do médium, né, é a questão da alimentação, né, não, evitar de ingerir muita carne, evitar de usar bebida alcoólica, evitar de fumar. Há relatos também que não tem qualidade um ectoplasma de uma pessoa que fuma ou que bebe muito antes da doação, de cheiro no ectoplasma também de cigarro. Como nós vimos, então, é um processo natural, ele é expelido de forma natural, pode acontecer também o acúmulo desse ectoplasma, e aí vai trazer problemas. Por que acontece esse acúmulo de ectoplasma? Desequilíbrio do ser humano, seja emocional, energético, pensamentos de baixa vibração, obviamente tirando as questões físicas, nós temos, então, pode acontecer o acúmulo desse ectoplasma. São inúmeros os sintomas, tá? Eu só coloquei alguns aqui, o tempo não permite, mas só para a gente poder ver, então, no aparelho digestivo, hérnia de hiato, dilatação do abdômen, no aparelho respiratório, tosse crônica, dor no peito, sinusite, no aparelho auditivo, coceira e zumbido no ouvido, gerais, alergia, bocejos intensos, né? Sensação de pressão, de peso na cabeça. Existe tratamento, né? Uma forma de se liberar esse ectoplasma. No caso de um centro espírita, cuidar do ambiente, né? Um ambiente tranquilo, com pouca luz ou nenhuma luz. Se puder colocar uma música para harmonizar esse ambiente. A questão do pensamento, também o equilíbrio do pensamento, elevar os seus pensamentos àquela pessoa que está sendo atendida também, utilização da prece, atendentes qualificados. Por que essa qualificação dos atendentes? Porque às vezes o acúmulo é tão grande e às vezes a saída é de uma forma muito rápida, enfim, pode acontecer sintomas. Por exemplo, falta de ar, ânsia de vômito, alguns relatos da pessoa ficar tonta, né? Então pode acontecer isso. Por isso tem que ter os atendentes mais experientes. Por que devemos elevar os nossos pensamentos, né? Ficar em harmonia na hora da liberação desse ectoplasma? Porque pode ser utilizado pelos bons espíritos para outros fins, né? Para fins de cura, para auxiliar um espírito em necessidade, tá? Como consta na obra Libertação. Formas de retirar esse ectoplasma, como é que acontece isso, como é que é feito isso? Movimentos, né? A pessoa que está atendendo o necessitado fazer movimentos como se estivesse retirando aquele ectoplasma dos locais que ele vê que tem essa obstrução. Há relatos da retirada pelo ouvido, pela boca, ou no próprio abdômen também, e os trabalhadores mais experientes falam de sentir a retirada desse ectoplasma, sente nas mãos esse ectoplasma. E, por fim, a questão da sensação, como é que a pessoa se sente após essa retirada, sensação de alívio,
de uma sensação boa, né? Ou muitas vezes de uma sonolência, um sono muito grande, assim, há relatos que as pessoas dizem que ficam com vontade de dormir ali mesmo na hora do atendimento, né? Às vezes não acontece num primeiro momento, é necessário vários atendimentos para que ocorra essa total liberação do ectoplasma. E tudo aquilo que nós conhecemos também, né? Não adianta só aquele atendimento, a pessoa precisa, posteriormente, equilibrar os seus pensamentos, né? Ter um comportamento mais ético, leitura do evangelho, para que justamente não volte a ocorrer esse acúmulo do ectoplasma. Bibliografia, então, muito obrigado a todos. Era isso.